Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 7 de junho de 2012. Estamos juntos há 116 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o terceiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Como nós temos dito, Paulo está escrevendo esta carta para uma igreja formada de judeus e gentios. Enquanto ele está coletando uma oferta de gentios para levar para judeus lá na Judéia, e ele está preocupado em levar a mensagem para outros gentios na Espanha, um terreno em que ele ainda não havia pisado para levar o Evangelho. Paulo então vai fazer uma exposição sistemática da teologia do Evangelho que ele prega, para ser conhecido por aquela igreja que ele ainda não havia visitado, e então, uma vez demonstrado a correção da sua doutrina, a verdade da mensagem que ele prega, ele então obtivesse o apoio financeiro, fraterno, logístico daqueles irmãos para ser encaminhado até a Espanha. Paulo então faz uma longa apresentação de si, porque a igreja não o conhece, diz do seu desejo de visitar a igreja de Roma, mas que não tinha podido fazer isso até então por conta do seu trabalho como missionário, fala que está pronto a pregar o evangelho no mundo inteiro, inclusive em Roma, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui, neste primeiro argumento, Paulo já está começando a juntar judeus e gregos numa coisa só. Ele usa uma saudação no versículo 7 que é propositalmente construída com palavras gregas e judaicas, graça e paz. Os dois modos de se cumprimentar, como os gregos faziam, como os judeus faziam. Ele diz então que quer pregar o evangelho, que é o poder de Deus para salvar o judeu e o grego. E ele introduz no versículo 17 do capítulo 1 a doutrina da justificação pela fé, que vai ser muito importante ao longo de toda essa epístola. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ela. Então ele começa a dizer no capítulo 1 sobre o pecado dos gentios, que abandonaram a consciência que pode ser trazida quando você contempla a criação de Deus, de que existe um Deus com atributos maravilhosos, o seu poder, a sua divindade, e eles então resolveram adorar quadrúpedes, répteis, aves e imagens em semelhança de homem, e então Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável que incluía depravação sexual e muitos outros pecados, 21 vícios alistados no final do capítulo 1. Paulo vai ter que falar também dos judeus. Ele falou do pecado dos gentios e ele vai falar do pecado dos judeus. No entanto, os judeus tinham a tendência de ter uma certa ufania, uma certa vanglória por serem o povo especial de Deus. Então Paulo não introduz as coisas abruptamente para não chocar os judeus, mas vai preparando o terreno. E no capítulo 2, então, nos versos iniciais, ele faz uma transição. E ele fala que o homem se torna indesculpável quando condena alguma atitude, mas lá no fundo a pratica também. E que se alguém está arrependido é tão somente por causa da bondade, da paciência, da tolerância de Deus. Mas que as pessoas que rejeitam a correção estão, na verdade, recebendo, acumulando para si ira para o dia do juízo de Deus. E Deus vai julgar, Paulo vai dizer aqui, no dia do juízo, qualquer homem. O que faz o bem vai receber de Deus honra e glória, e o que faz o mal vai receber tribulação e angústia. Ao judeu e ao grego são aplicáveis essas regras. Diz o verso 11 que para Deus não há acepção de pessoas. Quem pecou conhecendo a lei de Deus como judeu vai ser julgado segundo esse critério. Quem pecou sem conhecer a lei de Deus como os gentios vai ser julgado segundo esse critério. E então Paulo vai dizer assim, mas você que tem por sobrenome judeu, você que acha que é especial porque é um guia dos cegos, que foi chamado por Deus para ser luz para os gentios, você diz que não deve cometer adultério, mas comete? Você diz que não se deve furtar, mas furta? Você está dando ocasião para que o nome de Deus seja blasfemado e está se escorando no fato de que Deus deu a lei para você, mas você nem mesmo a cumpre, evidenciando arrependimento no seu coração. Então, circuncisão não é simplesmente uma cirurgia externa. O mais importante é a circuncisão do coração. Judeu não é simplesmente aquela pessoa que nasceu como descendente físico de Abraão, mas é aquele que o é no coração. Judeu é aquele que o é interiormente, diz Paulo no verso 29 do capítulo 2, e a circuncisão é aquela que é do coração no espírito. Então alguém podia, com isso, melhor dizendo, Paulo está mostrando que
os gentios que estão em pecado estão precisando dessa mensagem de salvação, e os judeus que se escoraram na lei e que estão com uma obediência externa apenas à lei de Deus e que acham que isso já resolveu o seu problema de salvação, estão também desesperadamente precisando da salvação. Mas Paulo interrompe um pouco a conversa aqui para dizer que alguém podia estar ouvindo ele pensando assim: Paulo, do jeito que você está falando, parece que não tem vantagem nenhuma em ser judeu, Paulo. E Paulo vai dizer: não, há muita vantagem em ser judeu. Principalmente porque os judeus receberam a Escritura, a palavra de Deus. Mas se eles não creram nela e se eles não a receberam como deveriam, isso é culpa de Deus? Não, isso não é culpa de Deus. Pelo contrário, Deus continua verdadeiro e os homens continuam mentirosos. E alguém então poderia dizer assim: mas Paulo, pelo que você está dizendo, a lei nunca salvou ninguém. A lei só serviu para apontar o pecado. E então, se Deus deu a lei para apontar o meu pecado, quando eu peco, eu estou fazendo aquilo que Deus queria. Quando eu estou procedendo errado, Deus está sendo glorificado porque a justiça dele está sendo exaltada. Veja, Deus então não teria condição de me punir, porque foi para isso que ele deu a lei, para mostrar que eu era pecador e para mostrar que ele era santo. E aí Paulo no versículo 5 vai dizer assim: mas que raciocínio, hein? E ele vai dizer então: se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ou seja, o argumento das pessoas era: quando eu peco, Deus é revelado como justo. Quando eu desobedeço a lei, a beleza de Deus, a verdade e a santidade de Deus expostas na lei são colocadas em realce. Deus não podia me punir se eu estou, na verdade, mostrando o quanto ele é santo. E então Paulo fala de novo sobre isso no verso 7. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda sou condenado? E alguém estava dizendo, inclusive, que esse era o ensino de Paulo, que Paulo dizia assim: então vamos praticar males para que venham bens, ou seja, para que Deus seja exaltado na sua bondade. E Paulo diz: a condenação dessas pessoas é justa. Tem gente que está fazendo mau uso da lei. Tem gente que acha que a lei salva Israel por uma mera obediência externa. Tem gente que acha que a lei é um dos jeitos em que, ao desobedecê-la, você põe em realce a verdade, a santidade de Deus, e então que você não vai poder ser condenado por desobedecê-la. E Paulo diz assim: olha, a condenação dessas pessoas é justa. Então ele diz assim: o judeu tem qualquer vantagem desse ponto de vista? Ele tem muitas vantagens por ter recebido a Escritura, mas a lei aponta que ele é pecador do mesmo jeito que os gentios. Paulo ainda vai dizer no verso 9 assim: nós não vamos ter vantagem nenhuma em relação aos gentios, porque nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Esse é o grande ponto de Paulo nesses capítulos iniciais. Embora ele já tenha introduzido o tema da justificação pela fé, embora ele trate aqui de que lei não salva ninguém, de que uma obediência externa à lei não adianta nada, o grande ponto dele aqui é que todo mundo está debaixo do pecado. E aí Paulo usa uma grande sequência de versículos tirados aleatoriamente do Antigo Testamento para mostrar os diversos tipos de corrupção e de manifestações da corrupção do homem, que são os versos 10 a 18. Então, Paulo vai dizer: olha, cuidado com o uso que vocês fazem da lei. Diz o verso 19: nós sabemos que tudo o que a lei está dizendo para mostrar que todo mundo é pecador, que todo mundo é culpável diante de Deus. E ninguém vai ser justificado diante de Deus por obedecer à lei. Primeiro, porque ninguém consegue, mas segundo, porque a lei foi dada para que todo mundo tenha conhecimento do quanto é pecador. Aqui nós entramos num tema interessante, que é o uso da lei. A lei é aquilo que Deus nos deu para mostrar que nós somos pecadores. Então, ela nos coloca, ela nos empurra em direção à consciência do pecado. Quando nós temos consciência do pecado, nós vamos correndo para Cristo, precisando da sua misericórdia. Cristo nos salva. E agora, como que eu vivo agora? Aí Cristo nos devolve para a lei. Agora você vai viver a lei, tentar viver a lei da melhor maneira. Ou seja, tentar se aproximar da lei como modo de salvação é errado e impossível. A lei é o modo pelo qual nós devemos viver. Paulo nunca disse que a lei não servia para isso. Mas ela tem que ser esse alvo. Depois que eu corri para a misericórdia de Cristo, fui salvo pela fé.
e agora tento viver pela lei para agradar a Deus. Tento obedecer a lei para agradar a Deus. É por isso que Paulo diz no verso 21 que a justiça de Deus se manifestou sem lei. A justiça de Deus, o pecador não vai ser justificado por obras da lei, mas essa justiça de Deus que condena o pecado foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Como é que Deus vai justificar pecadores? Mediante a fé em Jesus, sobre todos os que creem, porque não tem distinção. Todo mundo pecou e carece da glória de Deus. Todos são justificados gratuitamente pela redenção que há em Jesus. Então Paulo fala a respeito disso e tal. Diz que os judeus que estiveram nos tempos anteriores à vinda de Cristo foram preservados por Deus e a justiça de Deus se aplicou até mesmo para salvar aquelas pessoas quando Deus puniu Cristo em lugar delas também. Então é isso que Paulo quer dizer com ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Como é que Adão, como é que Abraão, como é que Josué, como é que Moisés podem ser aceitos diante de Deus? Não foi porque eles obedeceram a lei, foi porque Jesus morreu no lugar deles. Mas Jesus não tinha vindo ainda. Eles acreditavam no Messias que haveria de vir. Nos tempos de Paulo, o Messias já havia chegado. Aqueles pecados tinham sido guardados para serem cobrados de Cristo. E Deus fez a sua justiça em Cristo. E então agora todos eram salvos pela fé no Senhor Jesus. Então, cadê o orgulho? Diz Paulo no verso 27. Foi excluído. Você vai ser salvo por que lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Então, o versículo 28 tem aquela palavrinha que a gente sempre quer ver, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É Deus, porventura, somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, Deus é também dos gentios, visto que Deus é um só, e ele vai justificar por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Esse é, portanto, o assunto do capítulo 3. Eu espero que tenha havido compreensão para você e agora você consegue, já esteja talvez conseguindo perceber porque essa carta é tão importante para a teologia, porque ela foi tão decisiva na história da Reforma Protestante, porque ela coloca a mensagem do Evangelho de maneira muito clara. Qual foi o papel da lei, qual foi o privilégio dos judeus, como que as pessoas são salvas, como os judeus nos tempos do Antigo Testamento foram salvos, para que serve a lei de Deus. E todos nós, encerrados debaixo do pecado, todos nós salvos unicamente mediante a fé no Senhor Jesus. Verdades centrais da fé cristã que Paulo expõe com majestade aqui neste capítulo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor também é o Deus dos gentios. Nós te louvamos porque a fé em Jesus também nos salva. Te agradecemos, ó Deus, porque a lei que o Senhor entregou aos judeus chegou até nós, apontando-nos o teu desejo para a nossa vida. Te agradecemos porque ela apontou o nosso pecado e nos fez perceber a necessidade que temos do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em obediência à tua lei, mas sabendo que somos salvos pela fé. E obrigado pelo maravilhoso presente de redenção que o Senhor nos deu através do teu Filho. Nós oramos em nome dele. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.